Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias ou acessar o seu app aí. Agora tem esse instrumento poderoso, né? Que a gente... Esse instrumento é tão poderoso que ele é meio perigoso também, né? Antigamente, quando não tinha Bíblia no celular, a gente podia dar umas exortadas na galera que estava olhando no celular. Mas agora a gente fica meio, pode ser injusto. Não, pastor, eu estou lendo a Bíblia. Mas eu vou crer que você vai abrir o seu app aí e ficar só lendo os textos bíblicos. O combinado não é caro. Você já falou isso alguma vez? Ou você já ouviu isso alguma vez? Interessante que esse dizer popular a gente fala geralmente quando alguém está reclamando que se deu mal em alguma situação, em alguma coisa que foi combinada. Eu falei, puxa, vou fazer isso. Mas aí alguém vai falar, ó, combinado não é caro. Estava certo, isso já estava combinado antes. E eu acho tão interessante, irmãos, que eu estava preparando a mensagem de domingo passado e passei por esse texto, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Os irmãos, por favor, acompanhem comigo na versão que eu tenho aqui, que é a NVI, mas eu também coloquei na versão no LTH, que é a nova linguagem, ou melhor, a linguagem de hoje. A Bíblia diz assim, ó, de fato, ou seja, isso é um fato, de que os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Na linguagem de hoje está dizendo assim, ó, todos os que querem viver uma vida cristã unidas com Cristo Jesus serão perseguidos. E foi lendo esse texto que eu ia colocar na mensagem de domingo passado, que me veio à mente esse ditado, né? Eu falei assim, poxa, a Bíblia avisa várias vezes para a gente como que vai ser uma vida cristã, não é? Como que vai ser uma vida com Cristo? Não é apenas uma vida, não vai vir só coisas difíceis, mas muitos apresentam o Evangelho que parece que nada de ruim vai acontecer contigo. Isso é muito perigoso. Aí eu pensei nesse dizer popular, não é? O combinado não é caro, e quando ele tem uma expressão assim um pouco mais, fala assim, ó, preço combinado não é caro. Jesus fez, na verdade, uma proposta para nós. A salvação é uma proposta de Deus. A vida com Cristo é uma proposta de Cristo. Ninguém é obrigado a viver, a começar, a se converter ou ter uma vida que venha demonstrar a sua fé em Cristo. Cristo começou bem assim, quando ele estava conversando com os seus discípulos no capítulo 16 de Mateus. Lá no versículo 24, depois dele perguntar quem era ele chega nesse momento e diz assim, ó, então disse Jesus, Mateus 16, 24, olha a proposta que Jesus faz para nós, se alguém quiser, Mateus 16, 24, a Bíblia diz assim, ó, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser, qualquer pessoa que quiser, quem quiser, diz Jesus, se alguém quiser, ele continua dizendo, se alguém quiser ser meu discípulo, ou se alguém quiser me acompanhar, você quer? Então, Jesus está te convidando. Agora vem o combinado, algumas coisas têm que acontecer. A Bíblia vai dizer, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero ficar com essa primeira parte, se alguém quiser. Todo e qualquer contrato, ou qualquer coisa que a gente vá fazer com outra pessoa, é preciso que haja uma proposta e uma aceitação, é preciso, os nossos contratos comerciais, ou a nossa vida, ela é sempre feita assim, não é? Para casar, por exemplo, né, Edmar, fez aquela proposta para a Lourdes disse, você estava demorando muito, velho, pô, até que enfim, né? Para namorar, para comprar alguma coisa, é interessante, tem a proposta e tem a aceitação e vai se combinar então. Eu me lembro até hoje, irmãos, quando estávamos no grande desafio de vir aqui para Cacoal, morávamos em Bauru, no ano de 1997, eu cheguei para a Sandra e falei assim, Sandra, nós vamos para Cacoal, mas você precisa querer ir comigo, você não pode ir porque eu estou indo, porque a gente vai passar por alguns momentos difíceis lá, porque a mudança era radical demais, né? Bauru para Cacoal, as circunstâncias
das crianças, tudo, um monte de coisa. Eu falei, vai ter alguns momentos difíceis que você vai ser tentada a jogar na minha cara que eu estou nesse fim de mundo aqui por causa de você. Aí quando essa tentação vir, você vai lembrar dessa conversa, você fala assim, não, a gente combinou de vir junto e nós vamos enfrentar junto, tal. Então, essa conversa aqui nunca teve, porque se por acaso ela passou por essa tentação, ela lembrou da conversa que tivemos lá na cozinha da nossa casa em Bauru, porque aí eu tive essa conversa, falei assim, ó, vai ter momentos difíceis, eu já previa que ia ter alguns momentos difíceis, mas Deus foi tão bom conosco, que a gente passou aqui por pouquíssimos momentos difíceis, todos os momentos foram muito suportáveis, a maior parte da história que nós temos aqui, desde 1997, é uma história cheia de muitos pontos bons, assim, alguns momentos difíceis, mas não maiores do que os melhores momentos. Mas queridos, então tá, se Deus quer combinar conosco algo, e você depois não pode reclamar, porque se você combinar com Deus, o combinado não é caro. E eu achei um texto dentro dessa carta de Paulo, eu quero que vocês voltem um capítulo, o capítulo de número 2, de 2 Timóteo, por favor, o capítulo de número 2, nós vamos encontrar, hoje eu vou falar sobre algumas condicionais, que a Bíblia coloca nessa questão de o combinado que Deus quer fazer conosco. Olha, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, eu quero te chamar a atenção para as expressões que tem aqui nesse texto. É a segunda carta que Paulo está escrevendo a esse jovem pastor chamado Timóteo, que era um filho adotivo na fé de Paulo. Paulo chamou Timóteo para ser um discípulo dele, e para tê-lo como um pai espiritual na vida de Timóteo. E ele, nessas expressões aqui do versículo de 11 a 13, Paulo diz assim, ó, esta é a palavra de digna confiança. Em Timóteo, em 2 Timóteo, Paulo algumas vezes ele chama, ó, de fato isso aqui, é como se ele estivesse afirmando, ó, preste minha atenção nisso. Aí Paulo diz assim, ó, esta é uma palavra de digna confiança. Aí vem o sis, o primeiro, se morrermos com ele também viveremos. Vamos ver, como é que funciona isso? Como é que é esse se morrer? Como é que é morrer com ele? A Bíblia vai nos dar uma ideia de uma morte espiritual, de um sepultamento espiritual, de uma ressurreição espiritual, que acontece em algo sobrenatural, que é uma relação que nós temos em Cristo Jesus. Esta expressão em Cristo Jesus se repete por mais de 160 vezes na Bíblia. Essa expressão em Cristo Jesus, ela sempre é acompanhada de uma revelação muito profunda sobre a nossa situação em Deus. Aí ele fala, se morrermos, nós vamos aprender algumas coisas sobre essa morte. A primeira coisa, o momento em que Paulo explica isso, é em Romanos 6. Abra a tua Bíblia na carta de Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4, é quando Paulo faz uma revelação de como há uma morte espiritual em Cristo, como há um sepultamento espiritual em Cristo e uma ressurreição espiritual em Cristo. Tudo isso simbolizado por algo que é o momento mais feliz da vida da igreja, o batismo nas águas. A Bíblia diz assim, ó, em Romanos 6,3, olha para o versículo 3, portanto, ou melhor, versículo 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, pare aqui, esse batismo em Cristo Jesus não é o mesmo batismo que nós fizemos recentemente nas águas. Esse batismo em Cristo Jesus acontece no ato da conversão da pessoa. A palavra batismo vem do original grego, como diria o mestre Roque, né, que é professor de grego, não sei o quê, o cara, entre outras coisas, faz outras coisas também. Sabia que esse indivíduo que parece que nem sabe ler e escrever é professor de grego? Vai vendo, velho. Se precisar, ele dá aula de inglês, de espanhol e até mandarim. Mandarim é quando ele manda você. O cara é poliglota, irmãos. Irmãos, a palavra batismo vem do grego batizo, que quer dizer imergir, submergir, mergulhar. Então, quando você mergulha em Cristo,
você é batizado em Cristo Jesus. O batismo nas águas é um símbolo, é uma confirmação do que espiritualmente já aconteceu com você. Por isso que é muito top você não morrer antes de se batizar na água. Batize, porque Jesus, e não tem nada a ver aquele batisminho de pouca água na cabeça, ou então batismo. Não, o batismo que você toma uma decisão, olha, eu quero passar por essa experiência. E recentemente nós tivemos a bênção, de batizar pessoas aqui na igreja, e eu fiquei muito feliz assim, porque irmãos e irmãs de todas as idades continuam buscando ao Senhor, querendo a bênção do Senhor, e eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer mesmo pelo privilégio de cada vez mais nós podermos estar vivenciando esta realidade, porque Deus é o Deus que nos dá sempre o privilégio de estarmos juntos, vivenciando a bênção de cumprir a sua palavra e de fazer aquilo que lhe agrada. Então, irmãos, esse batismo em Cristo Jesus, ele acontece na vida do novo convertido. O indivíduo, quando se converte, ele espiritualmente é batizado em Cristo Jesus. E é um misterioso esse batismo, porque ninguém está vendo. Muitos não têm nem consciência de que isso está acontecendo. Aí por isso que Paulo fala, ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, aquela morte que Cristo realizou por nós. Aí ele continua dizendo, portanto fomos sepultados com ele, olha que bacana, irmãos, fomos sepultados com ele, assim também ressuscitaremos com ele, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos em uma nova vida. E qual é eu estou falando agora porque tudo isso vem à minha cabeça, E qual que é o símbolo do batismo, irmãos? Vocês viram o que acontece quando o batismo é exatamente um sepultamento e uma ressurreição. O indivíduo é sepultado nas águas e é ressurreto. Ali está o símbolo de uma morte espiritual, de uma morte sobrenatural e de uma ressurreição para nós vivermos a nova vida com Cristo. Então, quando você aceita Jesus, você morre em Cristo Jesus para o surgimento de uma nova vida. É isso que Paulo está ensinando aqui. O próprio apóstolo Paulo vai falar aquela expressão linda que tem em Gálatas 2:20, é linda, porém muito misteriosa. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Paulo diz que ele está crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então, essa expressão assim, se morrermos com Cristo também reinaremos, esta é a morte espiritual que acontece com as pessoas. Morrer em Cristo Jesus para ser vivificado em Cristo Jesus e viver agora como um crente em Cristo Jesus. Essa coisa maravilhosa. A segunda parte desse texto, vamos continuar. A Bíblia vai dizer, continuem acompanhando aí 2 Timóteo capítulo 11, tá, irmãos? Porque essa é uma combinação que Deus está fazendo, é bom que você saiba disso. Olha, se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, o segundo se perseverarmos, a perseverança, queridos, é um fator fundamental. Deus permite, Ele até avisa para a gente, olha, a vida com Cristo não vai ser fácil. João 16:33, no mundo tereis aflições. Na verdade, o texto inteiro é assim, eu vim para que tenhais paz, João 16:33. Eu vim para que vocês tenham paz, a paz eu estou te dando, mas no mundo, na sua vida, você vai ter muitas aflições, você vai ter momentos difíceis. Mas aí ele fala, mas tem de bom ânimo, ou seja perseverante. A perseverança é resultado daquilo que Deus permite que acontece conosco. Romanos capítulo 5, versículo 3 vai dizer assim, e não somente isso,
mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Romanos 5,3, produz a perseverança. A perseverança é aquela sua decisão de continuar firme no caminho que é Jesus, apesar de todas as dificuldades, apesar da igreja, apesar das perseguições, apesar das maledicências, apesar das traições, apesar das pessoas terem sido infelizes na relação contigo, apesar das acusações, apesar das apedrejamentos, apesar de tudo isso, você vai perseverar, porque é um desafio que Deus te dá, você ser perseverante. E é interessante, irmãos, que tem um texto assim, e que nos mostra quanto Jesus era especialista em perseverar. Olha que texto lindo você encontra em João 13:1, por favor. Abra a tua Bíblia em João 13:1. Olha, eu amo esse texto, até porque ele me faz lembrar de um queridaço que esteve conosco aqui por muitos anos, o irmão, o Zé Carioca, né, o Zequinha. Ele sempre citava esse texto para mim, e eu quero lembrar e homenageá-lo aqui com esse texto. Um pouco antes da festa, João 13:1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, olha que lindo, irmãos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Ele nos amou até o fim, nunca deixou de nos amar, nunca, apesar de nós. Tem a história de um garotinho que passou por um acidente grave na vida dele, matou o pato preferido da sua mãe. Vai vendo, irmãos, estava andando de bicicleta, descendo uma ladeira, o bendito do patinho passou na frente dele, bem na hora, matou o pato que a mãe dele mais gostava. O irmão dele, um pouco mais velho, viu aquilo e falou: eu vi você batendo o pato, vou contar para a mãe. Ele: não, pelo amor de Deus, não conta para a mãe vai me bater. Então agora você vai fazer tudo o que eu fazia. Eu sou mais velho, eu lavo a louça, você vai lavar a louça no meu lugar. Eu limpo a casa, você vai limpar a casa no meu lugar. E o garoto com medo, e se você não, quando ele dava, se você não fizer, eu vou contar para a mãe. Aí a mãe dele até estava estranhando: nossa, ele nunca fez isso, limpando a casa, lavando a louça. Um dia ele se cansou, o irmão dele encheu tanto de saco, começou a dar: quer saber, eu não vou fazer mais isso, vou avisar, se você não fizer mais isso, vou contar para a mãe, você vai apanhar. Ele não aguentou mais, foi lá e falou: mãe, é o seguinte, eu preciso contar uma coisa para a senhora, eu matei seu pato. A mãe dele falou: a senhora não vai me bater? Pô, olha, ele contou a história direitinho da bicicleta. A mãe dele falou assim: olha, vou te dizer uma coisa, o dia que você matou o meu pato, eu estava na janela, eu vi você matando o pato, eu vi o seu irmão fazendo chantagem com você, eu só estava esperando o dia que você viesse me contar, porque eu estava na janela, eu vi que não foi sua culpa, eu vi que você não fez porque eu quis. Então fique tranquilo. O moleque saiu todo feliz. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O Senhor nos ama até o fim. O Senhor está na janela da sua vida. Ele está vendo os patos que você está matando. Ele está vendo. Ele está vendo as chantagens que a religião faz com a tua vida. Ele está vendo o quanto você é pressionado a estar fazendo algumas coisas que você não faria normalmente, porque você matou o pato. Mas Deus está nas janelas. O que Ele está esperando? Ele está só esperando você se acertar com Ele. Porque Ele te ama, apesar de você. Ele te ama até o fim do pato. O Senhor ama. Aí é interessante essa expressão de Jesus, né? Ele os amou e amou até o fim. Mas também tem um aviso de Jesus que eu não poderia deixar de falar para vocês, irmãos. O que está escrito no Evangelho. Eu vou ler só o que está no Evangelho. Olha o que está no Evangelho, capítulo 21 de Lucas, no capítulo de número 16. Vai vendo. Você quer mesmo ser um seguidor de Cristo? Você quer mesmo ter uma vida em que você fala: eu sou um crente em Cristo Jesus? Olha o que te espera.
vocês serão traídos, até pelos próprios familiares, irmãos, parentes e amigos. Eles entregarão alguns de vocês até a morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, diz Jesus. E aí, quer entrar nessa? Contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Agora veja o que ele fala sobre a perseverança. É perseverando, apesar de tudo isso, que vocês obterão a vida. Então vamos olhar lá para as expressões de 2 Timóteo. Se morrermos, se perseverarmos. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Essas são as duas partes do esforço. Agora vem a parte ruim da coisa. Terceiro se o negarmos. Está escrito aqui no texto, queridos. Se o negarmos. Gente, esse negar aqui não é aquele de Pedro, do galinho, lembra? Hoje teve o pato e agora vamos lembrar do galo de Pedro? Não, aquele negar de Pedro é um momento difícil da sua vida que você não consegue manter um padrão da sua fé, um pecado que você comete, uma falha que você comete, um erro que você comete. Foi o que Pedro fez. Pedro não conseguiu manter o padrão da sua promessa que ele fez para Deus, eu vou morrer contigo tal. Ele o negou, não é aquela negação. Esse negar aqui está ligado às motivações e às atitudes que as pessoas tomam para se aproveitar da sua situação em Cristo Jesus. Para se aproveitar. E tem um grupo de pessoas que recebe essa exortação aqui, e eu gostaria que vocês ouvissem essa exortação, e se você preste atenção nisso. Mateus capítulo 7, é esse negar aqui que esse texto que Paulo está dizendo a Timóteo, tem a ver com isso daqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Preste atenção, irmãos, que essa palavra é muito forte, ela é muito pesada, ela diz assim, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora vem a galera que nega, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? É esses que serão negados. Se me negar, eu também os negarei. Jesus então diz, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Irmãos, esse texto, Jesus não está desmentindo os caras. Jesus não está falando que eles não fizeram isso. O que Jesus está deixando bem claro aqui, qual foi a motivação. Olha como termina o versículo 23. Afastem de mim vocês que praticaram a iniquidade, ou que praticam o mal. Usaram isso para praticar o mal, usaram isso para se aproveitar da fé das pessoas, usaram isso para tirar dinheiro das pessoas, usaram isso para dominar as pessoas, usaram isso para criar o seu reino, não o reino de Deus. É assim que se nega Jesus. E está assim, ó, desses negadores. É estes que Paulo está dizendo, se o negarmos, ele também nos negará. É com essas atitudes aqui. É diferente da de Pedro. Pedro estava pressionado, Pedro estava com medo de morrer, Pedro não estava prejudicando ninguém, apenas ele. Agora, esse tipo de negação aqui, do nome de Jesus, das pessoas usarem o nome de Jesus para se aproveitar da inocência ou da ignorância e da fé dos outros, essas pessoas vão ouvir, aparte de mim, eu não conheço vocês. Jesus negará o conhecimento dessas pessoas. E olhando para o texto, irmãos, então nós falamos, ó, se morrermos, se perseverarmos, se o negarmos e se somos infiéis. Isso aqui todo mundo entra nessa. Se somos infiéis, nós somos infiéis, irmãos. A gente está sempre errando, cometendo vários erros, vários pecados. E tem um texto bem esclarecedor para isso, né? Para a gente perceber qual que é a ação de Deus, porque qual que é o resultado? Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é demais, irmãos. A nossa infidelidade não muda o que Deus combinou conosco, mas eu quero falar isso na conclusão.
Agora olha que texto lindo de 1 João, abre a tua Bíblia em 1 João. Veja o livramento que Deus dá para a nossa infidelidade. Veja o livramento que Deus dá para a nossa vida, de sermos essas pessoas que gostaríamos muito de não errar, mas a gente comete erros. Olha que coisa linda. Primeira coisa, assumir, né? Olha 1 João capítulo 1, versículo de 6 a 10, diz assim, ó. Aqui vai aparecer 5 si de novo. Hoje é a noite do si, ó. Se afirmarmos que não, ou melhor, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, ou melhor dizendo, se dissermos que está tudo legal com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, para todos nós, os infiéis aqui, irmãos, eu tenho uma vontade, um dia vocês verão isso ainda. Eu já vi em alguns lugares, eu queria trazer para cá. Na verdade, uma vontade de colocar um grande outdoor aí na frente da igreja, assim, ó. Proibido a entrada de perfeitos. Como eu quero que essa igreja seja uma igreja que assuma isso. Aqui é proibida a entrada de perfeitos. Só tem um perfeito para entrar aqui: Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus. Esses podem entrar, eles são perfeitos. Mas a ideia de que nós vamos ter aqui pessoas perfeitas é proibido, porque elas não existem. Eu já vi isso em algum lugar e gostaria de um dia fazer um banner desse. Um banner desse. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque as pessoas têm muito medo de entrar dentro de um santuário, com medo das pessoas julgarem, com medo das pessoas condenarem, e aqui é o lugar delas. Aqui é o lugar delas. Então, queridos, olha só a saída. Somos infiéis, não somos perfeitos. Aí vem o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? O que fazer com tanta infidelidade assim? Falar com Deus. Conversarmos com Deus, compartilharmos com Deus. E tem coisa, gente, que é só para falar para Deus. Você não pode falar para o pastor, você não pode falar para o padre, você não pode falar para o pai de santo, você não pode falar para a profetisa, nem para o profeta, nem para a mãe de santo, nem para o guia, para ninguém. Você só pode falar para Deus, sabe? Porque as pessoas não aguentam. As pessoas muitas vezes não aguentam ouvir. Por isso que ele fala assim, ó, se confessarmos nossos pecados para Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí vem o sertão, né? A Bíblia vai dizer assim, ó, se afirmarmos que não temos cometido pecados, aí a gente comete um pecado gravíssimo. Fazemos Deus um mentiroso. Por isso que é bom assumirmos quem somos, né? O apóstolo Paulo mesmo assume isso no capítulo 7 de Romanos com muita clareza. Querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. O bem que quero, isso não faço. O mal que quero, eu pego e faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que Jesus Cristo é aquele que me redime. Olha o que a Bíblia diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado e fazemos Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, concluindo, combinado não é caro. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que o combinado ele só fica caro quando uma parte não cumpre o combinado. Aí fica caro. O prejuízo é enorme. Quando o combinado não é cumprido. Da parte de Deus, olha aqui para mim, Ele nunca descumpre o que Ele cumpriu. Deus não muda uma palavra sobre quem Ele é para você. Deus não falha. A Bíblia vai dizer aqui nesse texto, ó, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? O próprio Deus se limitou, Ele falou assim, ó, eu nunca vou poder ser infiel. Porque está escrito aqui, ó, pois não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Não tem nada que mude o amor de Deus por você.
Não tem nada que mude o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer te abençoar. Não tem nada que você esteja fazendo. A religião vai te acusar. Algumas pessoas vão fazer, mas da parte de Deus não, porque Ele não permanece, Ele não muda, Ele permanece fiel. Olha o que a Bíblia diz: se somos infiéis, e somos, isso aqui não é uma condicional, não, nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. O combinado não é caro, só fica caro. Eu vou dar uma dica aqui para você cumprir o seu combinado. O combinado com Deus não é você ser uma pessoa perfeita. O combinado com Deus é você ser uma pessoa dependente dEle. Sem mim nada podereis fazer. Pegue todos os seus pecados, pegue toda a sua infidelidade, pegue todas as suas limitações e fale com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus nunca vai negar o perdão dEle para você. As pessoas negam, a religião nega. Eu conheci um amigo que sofreu muito com a igreja que ele frequentava e falou assim: pastor, Jesus perdoa, mas a minha igreja não. Eu achei muito, eu falei, é verdade. Irmãos, vamos fazer a nossa parte. O combinado não é caro. Sabe qual é o teu combinado com Deus? Jesus vai falar assim, ó: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e a gente vai ter um relacionamento. Cearei com ele, ele comigo, e aí você vai ser inundado por aquela paz. Eu vim para que tenhais paz. Você vai enfrentar muitas aflições, mas com perseverança, confiando de que sobre todas as coisas você é mais que vencedor. A parte de Deus Ele vai cumprir. A sua parte é crer e quando você falhar, confessar para Deus.